Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez para continuarmos a leitura do nosso livro Disciplina Positiva, da Jane Nelson. Hoje eu tô toda de rosinha, meu jardim amanheceu super florido, olha aí, e eu adoro isso, adoro quando essas rosinhas amanhecem me dando bom dia. E eu também resolvi dar um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você assiste o vídeo, né? Com um toquezinho da natureza. Para quem não me conhece, eu sou Lisana, sou pedagoga, trabalho na educação há um bom tempo, mais especificamente na educação infantil, porque sou apaixonada pela educação infantil e acredito que as pedagogias alternativas, elas sim, têm tudo para fazer crianças melhores, adultos mais conscientes e um mundo mais cheio de paz. Então, por isso que eu resolvi fazer essas leituras que tanto me fascinaram e quero que o máximo de pessoas que puderem também tomar conhecimento delas, que se fizer sentido para você, que você comece a fazer uso, colocar no seu dia a dia, que você possa comprovar como é transformador. Então vamos lá. É importante perceber que igualdade não significa o mesmo. 4 moedas de 25 centavos são muito diferentes de uma nota de R$1, muito embora tenham o mesmo valor. Obviamente, as crianças não merecem todos os direitos que advêm de maior experiência, habilidade e maturidade. A liderança e orientação por parte do adulto são muito importantes. Então, essa comparação da cédula de R$1, vamos colocar como se fossem pais e as moedas as crianças. Às vezes, porque eu tenho um valor, já ali de cara, tem aquele 1, né, na nota de R$1, e os 25 centavos, eles só formam R$1 se estiverem juntos. Às vezes, o que é que acontece? Nós adultos, nós achamos que viemos aqui para que as crianças sejam os nossos, estejam aqui só para nos obedecer, só para nos dizer sim, senhor, sim, senhor. E aí a gente quer passar todas as normas, todas as regras e tudo mais. E isso tá errado? Claro que não. Os adultos que têm mais experiência, que têm mais sabedoria, que já viveram mais, principalmente para coisas de criança, que são tão simples, eles podem sim, e são eles que devem, porque eles são adultos da relação, eles quem devem nortear. Mas, por outro lado, esses 4,25 centavos têm um valor que a gente não imagina. Às vezes a gente despreza ou acha que eles não têm direito a nada porque eles são só 25 centavos, são só 4 moedinhas. E em termos de valor são iguais, merecem respeito do mesmo jeito. E a gente esquece que essas moedas também vieram para nos ensinar muito. Se a gente parar para pensar, para observar, se a gente conseguir ficar caladinho e absorver, prestando atenção, o quanto que você aprende com suas crianças, você vai ver que a criança é um livro riquíssimo, riquíssimo. E que elas não vieram apenas para que a gente ensine, dê normas e regras e obedeça, não. Ela também tem o seu papel no mundo que não é só esse. Elas vieram para nos ensinar muito mais. E como a gente tem a aprender com as crianças. Se a gente se permitir, nós vamos começar a experimentar sensações bem diferentes nesse relacionamento. De pai e filho, de professor-aluno, de tio, avó e sobrinho, neto, seja lá qual for essa relação. De vizinho, você pode ter um vizinho, uma criança que gosta muito de você, você fica com ela enquanto a mãe trabalha, alguma coisa do tipo. Se você se permitir aprender com a criança,
você vai ver que tem muita coisa que ela também veio para nos ensinar. No entanto, as crianças merecem ser tratadas com dignidade e respeito. Elas também merecem a oportunidade de desenvolver as habilidades de vida de que precisam de um ambiente de gentileza e firmeza, em vez de uma atmosfera de culpa, vergonha e dor. Que ambiente de gentileza e firmeza seria esse, Lisana? Como é que uma educação pode ser gentil e pode ser firme ao mesmo tempo? Será que pode? Sim, se pode. A questão é que muitos confundem gentileza com libertinagem. A criança pode fazer o que quiser. Se eu for ser gentil com ela nessa educação, então pronto, ela vai fazer o que ela quiser. É assim, a gente não pode mais fazer nada. A gente não pode mais botar de castigo, não pode mais brigar, não pode mais gritar. Vamos ser só gentis agora. E a firmeza, a gente também confunde. Quando a gente fala firmeza, nós levamos logo para o lado da punição, do castigo, do grito, da ameaça. Para ser firme, a gente acha que tem que ser assim. E, na verdade, não precisa ser assim para ser firme com alguém, para ser firme com a criança. A gente faz isso porque ela é pequena. Quando o seu filho cresce, se você já tiver filho adulto, que fica do seu tamanho, que já é um adulto, você utiliza desse mesmo método com ele depois que ele cresce? E por que não? Por que você não castiga mais? Por que você não grita mais? Quando ele cresce, engrossa o pescoço, né? Como a gente diz. Se a gente parar para pensar, na verdade isso é uma forma injusta. Uma pessoa que tem um tamanho 3 vezes maior do que o meu, uma força 10 vezes maior do que a minha, vai querer me educar batendo, vai querer me educar me ameaçando. Claro que eu vou ter medo e vou parar de fazer por medo, mas não por educação. Existe essa firmeza? Existe, mas não é dela que a gente está falando. A firmeza é você ser firme nas suas palavras e nos seus atos, principalmente dependendo da idade que tem a criança, por exemplo, até os 6 anos, a gente não deve ter a firmeza da força, porque até essa idade as crianças elas não têm como se defender, elas não têm como contra-argumentar com você, elas não têm ainda essa capacidade suficiente que um adulto tem. Claro, ela só viveu 6 anos, você está aí com 30, 40, seja lá quantos anos for que você tenha, mas querendo ou não, você tem uma bagagem bem maior do que ela, seria totalmente injusto competir com ela. Já seria injusto competir dessa forma porque não tinha como ela ganhar. E a gente, quando ainda usa da nossa força, da nossa ameaça, é muito desleal. E por que que a gente não usa o outro lado, Lisandro? Por que que a gente não faz diferente? Porque a gente não aprendeu a fazer diferente, na verdade. Até então, se a gente não faz diferente é porque ninguém nunca nos ensinou. Às vezes eu nunca ouvi falar de disciplina positiva, às vezes eu nunca ouvi falar de educação não violenta, às vezes eu nunca ouvi falar de inteligência emocional, de Montessori. E aí eu continuo fazendo daquela forma que fizeram comigo e que deu muito certo. E que hoje eu estou aqui para contar a história, não é verdade? Outro dia a gente até puxa mais sobre esse viés. Para a gente não perder o foco da gentileza e firmeza, eu vou dar um exemplo aqui da gentileza e firmeza, tá bom? Como é que a gente pode ser gentil e firme na educação? Por exemplo, o teu filho não quer tomar o banho. Chegou a hora de tomar o banho e ele não quer tomar o banho. Filho, vamos tomar banho? Não, não quer agora. Ele está brincando, assistindo, seja lá o que ele estiver fazendo. Eu vou te dar 5 minutos. Você marca os 5 minutos e deixa esses 5 minutos alarmarem. Quando alarmar os 5 minutos, ele vai entender no despertador, não é, que acabou o tempo e que agora precisa tomar banho.
Você foi gentil, porque você cedeu 5 minutos, ele não queria ir naquela hora, tudo bem, você aguardou 5 minutinhos. E se ele disser que não quer ir, você vai dizer, não, você me pediu para ficar mais um pouco, eu deixei. Agora o tempo chegou e nós precisamos também cumprir a nossa rotina. É preciso que você tome o banho. Não, mas só mais um pouquinho. Não, a gente já combinou que depois que passasse o tempo que você queria, o tempo combinado, você iria tomar banho. Então chegou, então você vai tomar banho. Então assim é ser firme e leva ele para tomar banho. Nesse percurso do banho, às vezes aí pode ter uma ida para o banho com muita dor, ou a gente pode transformar em prazer. Porque às vezes o que acontece é que a criança vai chorando, se esperneando, e a gente puxando, e às vezes ainda dá uma palmada e tem que ir para o banheiro. Então, o que é que a gente pode fazer? Transformar essa hora do banho numa hora gostosa, divertida, para que no próximo banho, automaticamente vai vir na cabeça dele a associação do que aconteceu anteriormente. E muitas vezes o que é que a gente vê? A gente vê as mães ameaçando. Você vai querer levar a chinelada? Você vai querer? Vamos lá, passa para o banheiro. E pode ser de uma forma divertida, você vai fazendo cosquinha na criança. Vamos que eu vou te pegar, eu vou te pegar. Vamos, 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 vamos. Vai pro banheiro, eu vou te pegar. Vamos ver quem chega primeiro. A gente deve usar muito humor na educação, que é uma coisa que a gente não faz. O humor, ele ajuda muito a ter assim, uma educação mais leve, uma educação com menos dor e mais prazer. Quando chegar no banheiro, não custa nada, coloca lá uma bacia, já deixa, aliás, lá no canto, antes de tu chamar, tu já deixa a bacia lá, cheia d'água, coloca os brinquedos que a criança gosta. Se ele estiver brincando, vamos, leva os brinquedinhos, vamos tomar banho com os brinquedos. E coloca lá dentro. Tem uns corantes que a gente pode derramar dentro da água para a água ficar de uma cor, de outra. Corante que não vai deixar ele vermelho, nem azul, nem amarelo, né? Aquele pouquinho, só para dar aquela alegria nesse momento. E aí a gente pode fazer que esse banho, no final das contas, ele não queira mais nem sair do banho. Você vai chamar e ele não queira. Então, assim, nós adultos, nós temos sim essas possibilidades que a gente pode adotar no dia a dia. Por que que a gente não faz isso? Porque não fizeram com a gente. Porque quando era pra gente tomar banho, era na chinela. Passa pro banheiro. Não é assim? E aí a gente acha que fazer isso é perder tempo, é frescura. E na verdade, gente, não é. Se nós formos pensar, são crianças. Uma criança dessa muitas vezes tem 3, 4, 5 anos. Uma pessoa que só viveu 5 anos, ela ainda não tem essa condição de estar articulando, eu vou fazer isso para ser ruim com a minha mãe, vou botar boneco. Não, não tem como ela ter esse pensamento, ela agir dessa forma. Pelo contrário, é muito sincera. Qual é o melhor, tomar um banho ou brincar? Ou estar numa atividade que ela está gostando muito? Ela vai lhe dizer o que ela quer fazer no momento que ela esteja gostando mais. Se for brincar, ela vai continuar na brincadeira. E a gente, por ser adulto, por ter conhecimento, conhecer a disciplina positiva, a gente vai começar a aplicar na vida da nossa criança. E a gente vai ver que dá muito certo. Muito mesmo. Se você começar a mensurar o que é que realmente é importante e o que não é. Quer dizer, é importante você estar o tempo todo brigando com sua criança por tudo. Não faz isso, não pega aquilo, não é assim não, não tá na hora. Por quê? Porque você é acostumada a querer que a criança faça tudo do seu jeito, na sua hora e naquele momento. Quando você é assim, o seu dia você termina muito cansada. Por quê? Porque passa a ser uma batalha o tempo inteiro de você ser do contra. Fica aquele jogo, uma batalha cansativa. Então tá bom da gente começar a parar e ver o que é que realmente é importante. Por que que eu não posso deixar minha criança mais um pouco fazendo isso? Por que que eu não posso deixar minha criança mais um pouco fazendo aquilo? Por que que eu não posso dar mais uns minutos a ela para isso? E veja o que realmente é importante. Quando você conseguir peneirar o que realmente é importante, você só vai gastar a sua energia para isso, para o que realmente foi importante. Você vai ver que vai ser o mínimo.
o restante nós já estamos tão mecânicos e automáticos na nossa cabeça de que não deve deixar a criança fazer nada, nem pedir nada, nem aceitar nada das propostas dela, e elas vão ter todo dia os quereres dela, que elas são como nós, elas têm vontades e desejos, que a gente começa a tornar uma relação cansativa. Essa relação com a criança vai sendo uma relação que vai ficando cansativa. Chega no final do dia, suas forças estão esgotadas. E a gente não para um minuto para pensar nisso. O que realmente eu devo gastar minha energia para isso? Por que não? Coisas simples, pequenas, como às vezes a sua criança está brincando no chão da casa, sei lá, com uma tinta, ou com a água que ela derrubou. Veja quantos anos tem sua criança. Se ela derrubou a água, não faz essa explosão de briga, não. Ensina para ela como levar água. Pronto, filho, derramou a água, vamos pegar ali um paninho e vamos limpar. Pronto, e limpa o chão. Da próxima vez que você for pegar, enche o copo até a metade, segura com as duas mãozinhas e assim a gente vai fazendo. Porque o que é que geralmente como é a forma que nós costumamos agir? A gente ou interrompe aquele aprendizado, me dê que você não sabe levar não. Derrama tudo, mela a casa todinha. Pronto, interrompeu. Ou como é que a gente faz? Grita, reclama, que não sabe fazer isso, não sabe nem pegar um copo d'água. Olha, sujando tudo. E faz aquela coisa do outro mundo porque ele derramou uma água no chão. Então, antes de pedir, vamos ensinar. E até ele aprender, vamos compreender que ele vai derrubar sim água no chão e tá tudo bem. Não precisa brigar por causa disso. Pronto, filho, caso derrame, você pega esse paninho, passa no chão e aí limpa o chão. Pronto, simples assim. A gente acha que a criança já tem que nascer sabendo. Não existe isso. A criança não nasce sabendo de todas as coisas. Coisas que exigem exercício, eu preciso ensinar. Ela precisa praticar para poder ela ficar bem e levar um copo d'água assim como eu levo. Tá certo? E aí, vamos ter cuidado para essa educação ela não ser muito de dor. Quando eu faço isso, eu me afasto da dor, porque a nossa educação pode ser ou de dor ou de prazer. E é natural do ser humano que ele se aproxime do que nos dá prazer e que a gente se afaste do que causa dor. Se essa educação causa muita dor por causa de um copo d'água, eu já estou brigando. Porque a criança está sujando o chão de tinta, coloca a tinta no canto que ela pode brincar. Vamos ver o que realmente é importante. E a criança precisa tanto disso para se desenvolver. Faz parte. Quando a gente entende as fases da criança, a gente começa a ser uma pessoa diferente. A gente começa a mudar o nosso pensamento, a nossa visão e as nossas atitudes. Ela precisa sim. Se é criança, é claro que vai sujar. Ela nunca vai poder pintar de tinta porque vai sujar. Você já leu alguma coisa sobre, já pesquisou sobre a importância disso para a criança? E que depois dessa fase, pronto. Se ela não tiver, claro, depois pode ser reaprendido, mas no momento certo acontece coisas incríveis com esse ser humano. E muitas vezes, pelo não conhecimento, por a gente não saber, não perceber, a gente tem atitudes tão grosseiras porque a gente está muito focado com a sujeira e não com o desenvolvimento da nossa criança. E aí, quando você peneirar tudo isso, você vai ver que a educação do seu filho vai ter mais prazer do que dor. Porque você vai deixar de brigar mais, de gritar mais. A partir do momento que eu conheço, que eu compreendo, eu mudo minha visão, minhas atitudes, porque eu sei o que faz bem para minha criança. E aí seria muito interessante que a gente começasse a ter uma educação de mais prazer, para que no futuro essa criança queira sim estar perto de nós, porque uma educação de dor faz quando a gente crescer, a gente vai para longe, para ficar longe dessa dor que passou por tanto tempo. Tá bom? Obrigada.
Se esse conteúdo fizer algum sentido para você, se você acha que alguém pode se beneficiar desse conhecimento, que você compartilhe e até a nossa próxima leitura.